Olá, tudo bem? Como que você está? Então nós vamos hoje falar sobre a série de alimentação saudável, né, da playlist lá. E eu vou fazer com vocês aqui um pão, né? Um pão, só que eu quero pegar um ingrediente do pão e falar os benefícios, né, medicinais que ele tem, qual é a sua composição química, tudo isso aí. E eu vou explicando conforme eu vou falando, tá bom? Mas por exemplo, o açúcar para mim não é alimento. Então você pode usar o açúcar mascavo, né? Ou adoça com outra coisa, ou faz sem açúcar, mas fica ruim o pão sem açúcar. Então por isso que é bom você adocicar com alguma coisa, né? Que não seja nada químico, mas sim natural, né? Tem gente que adoça pão com várias outras coisas. Eu aconselho você usar o mel ou usar o açúcar mascavo, né? Tem gente que diminui, que é açúcar demerara. Vai fazer mal do mesmo jeito, mas vai fazer menos mal, mas vai fazer mal, certo? Mas o pão, você pode fazer ele sem açúcar também, ou pode adoçar com outra coisa, certo? Um exemplo de doce que você pode usar para adoçar o pão é fazer ele com legumes, né? A cenoura já tem o doce dele, a abóbora já tem o doce dele também, o doce da abóbora, né? E geralmente quando você vai fazer um pão, você vai ter que usar 30% do produto para agregar à farinha de trigo, tá? Então, por exemplo, se você fazer 1 quilo de pão, 1 quilo de trigo, você tira 300 gramas de trigo e acrescenta as 300 gramas de cenoura, ou de abóbora, ou do legumes que você quiser, tá bom? Ah, de banana, banana fica preto, né? Eu aconselho você fazer com outra coisa. Então, é assim. Bom, então agora nós vamos falar como uma receita da trofoterapia. Eu vou falar sobre o trigo, né? O nome científico do trigo é Triticum vulgare-Viu, né? É o trigo, é da família da Poaceae, né? Ele tem vários sinônimos botânicos, né? Triticum aestivum e vai outros, né? Eu não vou falar todos, porque é muito, né? Tá, outros nomes populares, né? Em inglês, wheat, né? Em espanhol, trigo. Em francês, blé, né? Em italiano é frumento tenero, em alemão Saatweizen, né? Saatweizen. Qual é o constituinte químico do grão de trigo? Do trigo, né? O grão de trigo. Ele tem amido, tem ácido ascórbico, ácido caprínico, ele tem ácido crocogênico, ácido ferúlico, ácido fólico, ácido fórmico, ácido glutâmico, ácido malênico, ele tem um ácido oxálico, que é o que tem na beterraba, né? O oxalato, né? Que é o oxálico. Ele tem a alantoína, a albumina, que é a proteína do ovo, né? Então o trigo tem proteína, que é a proteína a mesma que tem no ovo. Tem a apigenina, a tocoferol, a triptiferol, né? Tripticerol, a benzadeído, né? Betaína, biotina, campesterol, celulose, cobre, ergosterol, ferro, fibra. Tem 26,7% de fibra. Então tem que tomar cuidado. Depois eu vou explicar isso. Fósforo, hidratos de carbono, lisina, magnésio, niacina, vitamina PP, pectina, proteínas, glúten tem 12% de cada grão. E a quercetina, vitamina B e cisterol e zinco. Olha o tanto de constituinte químico que tem no grão de trigo. Certo? Tem pessoas que falam assim, mas faz mal. Calma aí, não é bem assim, tá bom? Então na trofoterapia a gente pode usar o grão de trigo sim. Agora ele refinado que é o problema, tá bom? Eu estou falando do grão de trigo integral aqui. Então ele tem a composição química dele a cada 100 gramas é muito rica, certo? Ele é muito rico, eu não vou falar tudo, mas ele tem água, proteínas, óleo, carboidratos, fibras, cinza, né? Cálcio, fósforo, ferro, reitinol, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico reduzido, né? Então tem muito. Ele é rico em fósforo. Ele também tem muita energia calórica.
359 gramas, né? 359% a cada 100 gramas do valor calórico dele, energia calórica, né? Ele tem óleo, né? O óleo extraído do germe, né? Os lipídios e vitaminas lipossolúveis, principalmente a E, ácido linolênico e araquidônico, né? São os óleos extraídos do grão de trigo. A propriedade medicinal dele: o grão de trigo ele é antioxidante, ele é calmante, emoliente, neurotônica, nutritiva, ele é reconstituinte, vitaminizante, e o óleo do germe do trigo é antioxidante. Olha o tanto de propriedades medicinais que tem o grão de trigo. E qual que é a parte que a gente usa? Todo ele. O grão, o germe e o farelo, todo ele a gente usa, certo? Se você quiser fazer com o grão branco, você pode fazer, mas aí vai só o amido e o glúten, né? O restante perde tudo. Então por isso que é aconselhável você fazer uso do grão integral do trigo. Ah, mas e o glúten, não sei o que, não sei o que. Se você comer, por exemplo, pão de manhã, tarde à noite, de madrugada, vai fazer mal. Agora, se você comer só de manhã, não vai fazer mal não. Ah, eu vou fazer um bolinho. Um bolinho com farinha integral, tem que saber fazer, não é qualquer um que sabe fazer bolo com farinha integral, mas fica muito bom. Mas tem que saber ter equilíbrio para comer. Não é chegar aí assim. Agora, a farinha branca é condenada, tá? É complicado. Não dá para se usar a farinha branca, tá? Contraindicações: o farelo do trigo é contraindicado para pacientes com absorção intestinal deficiente, né? Por quê? Porque já está tendo problema, ainda coloca fibra, a fibra faz soltar, aí é problema. Também não é aconselhável para quem tem úlceras estomacais, do duodeno, apendicite, tuberculose mesentérica, né? O farelo do trigo é um alimento energético de fácil assimilação, recomendado para crianças, velhos, convalescentes, né? Debilidade, raquitismo, anemia. Ele é remineralizante, né? Do organismo, fortalece o sistema nervoso e aumenta a secreção láctea. Aí as mulheres que amamentam, né? Ele aumenta o leite. Então, como alimento, na trofoterapia, como alimento, você tem que ter o equilíbrio. Você não pode chegar e fazer assim. Se um pão integral bem feito, ele é saudável. Então, como que se faz um pão integral? Vou explicar para vocês agora aqui. Para cada quilo de trigo, 20 gramas de sal. Não pode passar disso, tá? E nem ser menos. E para cada quilo de trigo, você usa de 10 a 20 gramas de fermento. Não pode passar disso, tá bom? Pode, só que não vai ficar muito saboroso o pão. O açúcar, se você quiser usar açúcar mascavo, você vai ter que colocar pelo menos 120 gramas de açúcar mascavo, para ele ficar no sabor gostoso, certo? Melado ele não vai ficar tão saboroso, tem que colocar pouquinho melado. Acho que umas 30 gramas de melado você tem que colocar, 30 ml de melado, para ele não ficar tão forte o sabor do melado, da rapadura, né? Você vai usar para cada quilo de parte seca, você tem que usar, no caso de trigo, você tem que usar 55% de água, de líquido, certo? Aí no líquido você vai colocar os óleos, você vai colocar o ovo, se você quiser colocar ovo, né? Se você é ovo lácteo, vegetariano, pode colocar o ovo, você pode colocar o leite. Eu prefiro colocar, quando faço para os outros, as pessoas gostam muito de leite em pó no pão, certo? Ele fica saboroso, né? Que é o pão de hambúrguer feito com leite em pó. Então, sempre essa medida, 55% de líquido para cada 100% de parte seca. Aí você vai acertando depois no olho o líquido, certo? O óleo é essencial, tem que colocar. As pessoas falam mal do óleo de soja, compra o óleo de girassol, menos o de coco e menos o de soja. É passível o óleo de soja, que ele também tem seu valor trofoterápico. O óleo de soja tem algumas propriedades boas nele, mas é preferível o óleo de girassol, tá?
ou de óleo de coco, por quê? Porque já tem estudo mostrando que ele é bom só para externo, para comer, não funciona, para beber não funciona, tá bom? É bom para passar na pele, passar no cabelo. Depois vocês perguntam aí no comentário, eu acho o artigo aqui que fala sobre o assunto e mostro para vocês que o óleo de coco ele até faz mal para algumas pessoas, né, que comem ele, né? Então ele é bom para, como eu já falei, né? Para afecção de pele, grande trigo, convalescência e até para convalescência, né? Desnutrição, doença cardíaca, hipertensão, intestino preso, óleo do germe do trigo e colesterol, prevenir arteriosclerose e doenças cardiovasculares, né? Então eu já falei para que ele, quais são os malefícios que ele faz. Então o pão é assim: você mistura o trigo, mistura o sal, o fermento junto lá, coloca o óleo, a água, aí se quiser o melado ou o açúcar, eu já falei no vídeo aqui a quantidade, que é 120 gramas de açúcar mascavo e de melado é 20, 30 gramas só. Aí você mexe, mistura tudo com a água e vai acertando no olho até ele dar o ponto de sovar, fica lisinha a massa, aí tá pronto. Você deixa crescer 20 minutos, ele começa a crescer por 2 horas, aí 20 minutos, aí você abre no rolo depois que ele cresceu, enrola e deixa crescer por 2 horas o pão integral. Aí leva no forno aquecido a 140, 180 nesse forno de casa, né? Geralmente você coloca lá no 220, 240, que ele vai dar os 140 graus que é do forno industrial, tá bom? É assim que faz o pão. Então eu espero que eu possa ter ajudado para vocês que tem muito medo, muitas pessoas com medo de comer pão, mas o pão em si ele tem suas propriedades medicinais, porque ele vai ter esses compostos químicos que tem já no grão de trigo na íntegra, certo? Agora o pão branco não, tá bom? Deus abençoe vocês e ajude, eu acho que eu devo ter ajudado algumas pessoas e vocês devem ter aprendido alguma coisa aí, tá bom? Fica com Deus e Deus abençoe vocês.